Alô, alô, já estamos em direto? Muito bem, já estamos aqui em direto. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui a essa live, a primeira live da série Farmacêuticos pelo Mundo by Instituto Ideia. E que bom que eu já tenho aqui o meu convidado muito especial, o Boa farmacêutico. noite. Olá, Cauê, como é que está? Tudo bem? Tudo ótimo. O farmacêutico, eu nem consegui terminar de apresentar, mas é um farmacêutico muito querido, é uma pessoa pela qual nós temos grande consideração, um farmacêutico clínico, o Cauê Justo. E só para explicar um pouquinho aqui qual é a linha de condução dessa live, Cauê, para o pessoal, não é, que passa aqui a acompanhar. Nós queríamos, no Instituto Ideia, eu acho que sabem que nós trabalhamos com programas de intercâmbio, com organização de eventos científicos e que trabalhamos principalmente em Portugal, Espanha. Também já realizamos alguns eventos no Brasil, mas que o nosso trabalho está muito concentrado aqui em Portugal e Espanha. E nós queríamos trazer convidados especiais, farmacêuticos, não é? E por isso o nome Farmacêuticos pelo Mundo, que tenham participado de alguma iniciativa no exterior e que tenham passado por essa experiência para contar, para dividir aqui um pouco conosco como é que foi essa experiência, falar um pouco de tudo que aconteceu, do antes e o depois dessa experiência. E por isso, então, está aqui o nosso primeiro convidado que está abrindo essa série, por isso um convidado muito especial, Cauê. Me conta, Cauê, como é que estão as coisas? Está tudo bem por aí no Brasil? Bom, tudo certo por aqui, né? Não tanto quanto a gente gostaria, mas sim. E eu queria agradecer imensamente, né, Paulo, o convite aí, uma honra estar abrindo essa série junto com vocês. O seu convite aí, né, me trouxe aí inúmeras lembranças daquela ida em 2018 até aí, me trouxe muitas saudades também. E vamos conversar aí, falar um pouquinho para o Pois pessoal, né? O que isso pode mudar, o que isso pode agregar. exato. E aí você começou a falar, pois é, daí em 2018, que foi exatamente a Escola de Inverno de Farmácia, não é? Para quem não conhece esse projeto, mas é um projeto que nós temos cerca de 8 a 9 dias de atividades. É um projeto que é muito vocacionado para a área da farmácia clínica e nós ficamos alguns dias em Portugal, mais alguns dias em Espanha e olhamos, não é, tudo a respeito da farmácia clínica, trazemos alguns temas que são temas mais importantes, não é, dentro daquele contexto, naquele momento, e temos aulas, visitas técnicas, e então podemos receber farmacêuticos que vêm de outros países, né? Contamos sempre com a participação de muitos colegas do Brasil e acabamos por reunir aqui, não é, um pouco Brasil, Portugal, Espanha, e o Cauê teve aqui em 2018, né, Cauê? Mas me conta um pouquinho Isso. antes de 2018, Cauê. Me diz, quando foi que você se formou? Porque você é um farmacêutico muito talentoso e muito jovem, não é? Muito Você tem novo. visto um trabalho super bacana agora nas redes sociais. Como é que estava, o que você fazia antes da EIF? Me conta um pouco a tua trajetória profissional. Tá. Então é sempre engraçado falar para mim, né? Falar sobre experiências, assim, porque eu me formei de 2013 para 2014 ali. Eu costumo brincar que eu fiz aí muita coisa em pouco tempo, né? Então ali eu me formei em 2014, logo fui trabalhar em drogaria, né? E tinha uma paixão imensa pela área hospitalar, mas aqui no Brasil a questão salarial acho que ainda deixa um pouco a desejar pelo tamanho da responsabilidade que um farmacêutico tem ali dentro de um hospital. E eu fiz uma pós-graduação em farmácia hospitalar, uma pós-graduação em farmácia clínica, e nesse Uhum. meio tempo aí, antes da escola de inverno, né, eu estava na farmácia já com meu consultório, atendendo meus pacientes, e junto tinha acabado de terminar o mestrado, que aí foi a minha ideia, né, foi até uma brincadeira no Uhum. começo, né, essa ida para a escola de inverno. Eu falei, vou submeter o trabalho, não tinha nem passaporte na época, nada.
Falei, eu vou Nossa, não tinha submeter. passaporte? Foi Acho que mesmo essa assim? parte nem você sabia, né, Paula? Não, não, essa É, parte não. foi assim mesmo. Eu vi o anúncio da escola de inverno, né? E não tinha nada. Eu falei, eu vou mandar o resumo, né? Se aceitarem, aí eu providencio. E Aham, assim, logo depois o resumo foi aceito para apresentação oral. E aí aquele desespero, né? E aí, agora? Tem que ir, né? Então foi, acho que, se não me engano, eu tive uns 3 meses para me programar, organizar tudo e aham. participar, né? Então, eu estava num momento ali que eu estava feliz trabalhando com o meu consultório, com meus pacientes. Eu tinha recém terminado o mestrado. A minha pesquisa não teve ali na época o impacto que eu queria, né? Porque eu trabalhei ali nas unidades básicas de saúde de forma representativa da minha cidade. Então, assim, esse meu trabalho já tinha sido premiado antes da escola de inverno, num evento da SBRAF, em Brasília. Só que, assim, sabe aquele trabalho que você fez, teve uma paixão, mas a aplicação prática dele ficou um pouquinho de lado, assim. Eu queria muito que o trabalho servisse para melhorar, né, de verdade, assim, o serviço de saúde da cidade, que foi, eu fiz em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul. Então eu vi na escola de inverno uma oportunidade de ir apresentar e tornar esse trabalho, né, do tamanho assim que eu queria, dar uma visibilidade para ele. E antes de ir eu ainda brinquei, eu falei, eu vou lá e ainda vou ganhar isso. Tudo na brincadeira, ó a cabeça, né? A gente não tem muita noção das coisas, mas acabou que aconteceu isso. Foi assim uma benção, um marco na minha vida. Você E veio cheio de vontade, não é, Cauê? Eu acho que as coisas começam muito por aí, não é? Nós temos, nos dedicamos, temos ali aquele pensamento, às vezes falamos de brincadeira, mas no fundo, eu acho que é o com desejo, não é? certeza, sim, Uma sim, sim. pessoa ganhar vai ser muito bacana. E o Cauê, Cauê, diga se eu estou certa, você falou sobre o impacto da prescrição na compreensão da farmacoterapia por pacientes atendidos em unidades básicas de saúde. Foi esse o resumo que você trouxe, não é? E que eu me lembro perfeitamente da tua apresentação até hoje, sabe, Cauê? Porque na altura eu acho que eu nem comentei nada contigo, mas claro, não é que havia um júri que já tinha olhado todos os trabalhos antes e tudo mais, e fazia parte também olhar a apresentação do trabalho, não é? Naquele ato ali da apresentação oral. E eu me lembro de você lá em Santiago de Compostela, Espanha, não é? Muito focado com o computador, estava acontecendo aula, tudo, você prestando atenção na aula, mas ainda um pouco antes da apresentação, a percepção que eu tive pô, ele está tão focado, ele está ali ainda, alguma coisa que ele quer melhorar naquele trabalho, eu não sei, alguma coisa que ele quer acrescentar. E quando você foi apresentar, foi assim eu considero que foi uma apresentação extremamente bem feita, né? Que realmente impressionou muito, não é, Cauê? E dali eu acho que mostrou a tua vontade de ganhar aquele prêmio. Foi mesmo. Olha, tem aqui a Alessandra, que a Alessandra é uma colega que Olha, também estava lá, a Alessandra também participou da escola de inverno, e está dizendo que foi top, para não me deixar aqui jogando os confetes sozinha, não é, Alessandra? Mas foi mesmo uma apresentação super bem feita. Mas você estava ali, fala a verdade, você estava ali na última hora também, ali muito focado ainda, não é? Pensando coisas para a tua apresentação. na verdade, todos os dias do evento, né, eu fiquei 30 dias viajando, mas eu coloquei como propósito ali que já que eu estava me deslocando tão longe, né, e Uhum. com esse intuito aí de realmente crescer a visibilidade do meu trabalho, que eu iria aproveitar ao máximo ali. Então, nos dias de evento mesmo, de palestras e da apresentação, eu estava exclusivamente para isso, né? Eu sabia que depois eu teria ali mais 20 e poucos dias para andar e tranquilamente, né? Curtir. Então, realmente, eu fui muito focado. Do momento que eu saí do Brasil aqui, o meu foco era essa apresentação, era aproveitar o evento, porque eu sempre tento falar, né, que muito mais do que os títulos, os prêmios, o que acrescenta para a gente é o processo, né? Então, às vezes eu vejo muita gente falando, por exemplo, vou usar o exemplo do meu mestrado, aí, é um título legal, é um título bacana,
Mas olha só toda essa vivência que eu tive, né, no meio desse processo. Então, para mim ali o pedaço de papel realmente é o que menos importa nisso tudo. Eu acho que é isso, é engraçado que nós que andamos assim também pelos caminhos do coaching, nós dizemos muito isso, não é? E é verdade, claro que o objetivo é uma coisa muito importante, mas tudo que acontece, não é, até lá, eu acho que é o que nos constrói mesmo, não é? São as experiências e é o que fica, não é? E me diz uma coisa, Cauê, foi a primeira vez que você saiu do Brasil para fazer uma apresentação, quer dizer, digo assim, com uma abordagem profissional, foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Eu já tinha alguns trabalhos em congressos nacionais aqui, alguns congressos grandes, mas o ambiente, né, muda tudo. Então, só de estar fora, eu lembro até hoje a gente chegando naquela universidade em Santiago de Compostela, quando falaram que tinha 150 anos de história, uma das primeiras faculdades de farmácia. Eu já fiquei assim, meu Deus, onde eu tô, né? Que eu tô fazendo aqui? Eu vou apresentar um trabalho aqui. Então, um lugar assim que, nossa, parece que respirava farmácia. Eu lembro dos corredores até hoje, lembro de tudo. Então, foi a primeira vez assim e foi uma experiência muito marcante para mim, com certeza. Pois é, porque nós estávamos naquele ano, eu tenho até aqui as datas que eu coloquei, sabe, Cauê, o programa aqui ao meu lado. Olha, tenho aqui pessoas dizendo, tem alguém que me falou de orientadora do meu trabalho, eu não sei se fui eu que fui a orientadora do trabalho ou se é você que foi orientador do trabalho dela, Perdi, mas não consegui acompanhar. pela live, a valorização do farmacêutico, a ideia é mesmo essa, porque é valorizar o profissional, porque eu acho que nós temos tanto que mostrar no Brasil, tanta coisa boa para mostrar no Brasil, que é necessário criar esse espaço, não é? E também a outra coisa que me sensibiliza muito, sabe, Cauê? Depois que a gente vai ficando mais experiente, para não usar outra palavra, é ver gente assim mais jovem como você, não é? Cheio de tanta vitalidade, com tanta vontade de fazer coisas diferentes e interessantes, não é? E tão competente naquilo que faz. E isso acho que a gente tem que caçar esses exemplos e mostrar mesmo o máximo que puder mostrar para o mundo e falar, olha, o doutor Cauê, olha, prestem atenção nele. 7 de março, nós arrancamos no dia 7 de março de 2018 e a abertura foi na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. E nós tivemos lá naquela altura a diretora dos serviços farmacêuticos do Instituto Português de Oncologia, tivemos um professor muito querido que sempre nos apoia nas iniciativas, que é o professor Fábio Boilan, que é do Trinity College Dublin. Tivemos o diretor da Faculdade de Farmácia, o professor Souza Lobo. Enfim, tivemos uma colega que era a presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Alagoas, a doutora Mônica, estavam todos lá. Arrancamos no dia 7 de março. E aí o Cauê, quer dizer, passamos por vários dias em Portugal, na cidade de Porto, e depois viajamos com o grupo para Santiago de Compostela, e foi lá no anfiteatro, que é o anfiteatro. Ele é pequeno, não é, Cauê? Ele é muito pequeno assim, mas pequeno, mas muito grandioso, assim. Muito grandioso, não é? Ele é pequeno em tamanho, mas ele é muito grandioso em termos de significado, e história e tudo mais, e foi no anfiteatro de Gala, não é? Da Faculdade de Farmácia da Universidade de Santiago de Compostela. E o Cauê fez a apresentação e que, pronto, arrebatou, não é, em definitivo, e que levou o prêmio, que foi o melhor prêmio da Escola de Inverno de Farmácia do ano de 2018. O Cauê, e daí para frente, né? 2018 para frente, 2 anos, o que é que você tem feito, como é que está? Eu sei que você agora é um doutorando, não é? Na Universidade Federal do Paraná, saiu também, não é? Mudou de cidade, como é que é isso? Então, aí, como eu falei, o objetivo foi alcançado do trabalho, né? Eu consegui essa visibilidade quando eu voltei. Eu sempre brinco que aconteceu ao contrário, né? Eu queria que reconhecessem aqui para depois se tornar algo grande. Eu precisei sair para que reconhecessem lá fora esse trabalho que foi feito. E aí, até ano passado, eu ainda apresentava esse trabalho. Ainda estamos aqui 2 anos depois, 3, né? Depois do meu mestrado, falando dele. Então,
depois disso, né, depois da escola de inverno, eu fiz as minhas andanças aí pela Europa, foi incrível. Então, aproveitei para ver muito mais coisa, né, além do Uhum. que a escola de inverno tinha me proporcionado. E aí eu já estava numa época de dando aulas, palestras, ensinando, né, replicando o que eu fazia ali dentro do meu consultório e o que eu vi na minha pesquisa. Então, quando eu voltei, foi aí que eu vi que talvez minha missão ah, era replicar exatamente o conhecimento, né? Então, eu deixei a farmácia, foi ali que eu realmente decidi que eu queria seguir na carreira acadêmica e ser um professor e tudo mais. Então, foi exatamente nessa viagem que eu tomei a decisão de que eu continuaria ali no doutorado. Eu lembro que na escola de inverno eu cheguei a conversar com várias pessoas, com você inclusive, né? Demonstrando interesse até de voltar a Portugal para fazer esse processo. E, enfim, foi um passo ali que mudou tudo, né? Então, hoje, dali para frente, eu saí da farmácia onde eu estava, comecei a fazer treinamentos, né? Algumas consultorias, entrei para o doutorado agora e continuo trabalhando aí nessa linha, né? De cuidado ao paciente, de revisão de farmacoterapia, de rastreamento em saúde. Então, que, a meu ver, assim, é o papel mais bonito do farmacêutico, né? Lógico que eu vou puxar a sardinha pro meu lado aqui, né? Mas Então, eu acho assim, é um trabalho digno de muito merecimento, assim. Tem vários colegas que fazem, eu sempre admirei muito, porque não é fácil trabalhar com isso, né? não é nada fácil e é um trabalho de uma importância imensa. Eu lembro perfeitamente, Cauê, que uma história assim mesmo familiar, não é? Por exemplo, eu sofri na pele com um familiar meu a, o fato de não terem verificado a medicação que ele fazia uso, não é? Antes de um internamento e, e não terem feito essa análise de forma correta, o fato dele ter saído com alguns ajustes que não foram absolutamente feitos. Eu estou falando de talvez 20 anos atrás, não é? 20 anos atrás, um pouquinho menos. Eu já era formada, mas foi uma história que me foi muito cara pessoalmente, porque eu estou falando de uma pessoa muito próxima mesmo, não é? Então, sempre que eu preparo, não é, eu organizo esses eventos, etc., eu acho que uma das coisas que eu mais penso é, puxa, que tipo de fórum que poderia ser criado, o que é que nós podemos falar aqui, que tipo de sensibilização pode ser feita, pensando que essas pessoas que estão aqui, não é, que estão atendendo os seus pacientes, que vão voltar para os seus países, atender os seus pacientes, um desses pacientes poderia ser o meu pai, poderia ser a minha mãe, não é? Poderia ser o meu irmão. Então, bom, que profissional é esse que nós queremos, não é? Então, tentar mesmo criar o melhor ambiente possível e despertar atenção para aquilo que de fato é importante. E o trabalho do farmacêutico clínico é um trabalho que é incrível, não é? É fundamental numa equipe multidisciplinar. Não é? Eu ouço muitas vezes, por exemplo, mesmo médicos, e já fico muito contente por ouvir isso, muitos enfermeiros dando graças a Deus que é um farmacêutico clínico na minha equipe, não é? Puxa, eu levei 20 anos para ouvir isso, mas já fico um pouquinho satisfeita, não é, de poder ouvir. Então, eu acho que você está num caminho super, super certo e tem toda a razão de dizer que é um trabalho mesmo muito importante. Agora, me diga uma coisa, Cauê. Você pretende, então, agora dar seguimento na carreira acadêmica? Você vai estar no primeiro ano ou segundo do seu doutoramento? Fui para o segundo agora, né? Fechei o primeiro ano. Indo para o segundo. E o teu foco é continuar como professor e investir nessa área, não é? Mas nós estamos assim num momento que é um momento atípico da nossa história, não é? Claro. E que nós olhamos assim muitas iniciativas diferentes, quer dizer, diferentes, pronto, que já eram feitas, mas que muitas pessoas estão dedicando mais tempo àquilo
por exemplo, essa questão do profissional que se movimenta bem nas redes sociais, isso também é um talento. Eu não me lembro se nessa edição da Escola de Inverno, mas certamente tivemos uma conferência de encerramento do professor Carlos Afonso, que é um professor pelo qual eu tenho enorme respeito, ele é da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, e que ele sempre dá uma visão do farmacêutico do futuro, não é aquilo que se pretende do farmacêutico do futuro. E o farmacêutico, não só do futuro, mas mesmo já do presente, precisa dessa vertente, não é? Que é um profissional que se movimenta muito bem nas redes sociais, não é? E eu vejo você agora fazendo isso com muito talento. Me conta um pouquinho como é que você entrou por esse caminho, o que é que te despertou, como é que você tem feito, se preparado para isso? Então, na verdade, foi uma iniciativa minha, né, que surgiu de uma dificuldade que eu tive mesmo para estudar. Então, o início da página ali eu criei justamente para tentar compartilhar materiais com o pessoal e também receber, né? E um dos cliques, né, que a gente tem vendo outros colegas, principalmente aí fora, eu já acompanhava algumas universidades que tinham canais que disseminavam conhecimento e gravavam vídeos incríveis. Então, aí que está o ponto da gente visitar outros ambientes, né? Aumentar o nosso repertório, ter ideias, ver também que muitas coisas são boas, mas que aqui a nossa realidade brasileira também pode contribuir muito, né? Para o que a gente vê aí fora. Então, acho que é uma mania do brasileiro, às vezes, achar que tudo que está fora é melhor, né? Então, eu quis colocar exatamente para isso, para divulgar um trabalho, para ter uma vitrine onde eu realmente colocasse outros colegas para aparecerem. Nessa época de 2018, 2019, eu andei muito pelo interior do Brasil, né, dando palestras e cursos, e eu descobri muita gente boa que ficava escondida, né? Então, eu sempre gosto de falar isso, que hoje as redes sociais, elas aproximam as pessoas, né? Ainda mais agora, a gente está exatamente num contexto que obrigatoriamente a gente está fazendo isso, mas que, enfim, eu acho que é uma forma muito boa, assim, de troca de conhecimento, de troca de experiências, e inclusive até de divulgar o nosso trabalho, né? A gente falou aí do trabalho do farmacêutico clínico, que é incrível, mas ainda hoje, a todo momento, a gente tem que estar provando, né? Eu sempre falo, você tem que mostrar a cara, ir lá e mostrar o que você sabe fazer para depois receber esse reconhecimento. Então, hoje na página eu tenho colegas de diversas outras profissões, né? Outros profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, enfermeiros, psicólogos. Então, rola ali uma troca de conhecimento, uma troca de ideia muito bacana. Então, eu acho que é uma forma de ter essa visão multidisciplinar aí e realmente divulgar o que um farmacêutico pode fazer de verdade na prática, né? Contribuindo aí não só para o paciente, mas também para os nossos colegas profissionais de saúde. É verdade, porque eu acho que é um caminho sem volta, não é? Apesar de ser uma realidade que foi muito estimulada, não é? Por esse contexto da pandemia, em que nós tivemos mesmo que buscar, não é? Essas ferramentas para continuar, não é? A desenvolver o nosso trabalho, mas esse caminho digital é um caminho mesmo sem volta e que aproxima as pessoas. Isso realmente é algo muito bom. Agora, é preciso, não é? É preciso também despertar para isso, não é? Porque sabemos que não são todas as pessoas que dominam, não é? E que têm facilidade ou mesmo que têm disponibilidade de buscar o conhecimento para poder estar mais à vontade nisso, não é? Olha, Cauê, tem aqui a Giane dando um aceno, tem o Cristiano também dizendo que foi ótimo ter participado da EIF, todos os colegas, não é, que estiveram por lá, participaram contigo também da Escola de Inverno. E, Cauê, em relação assim, a uma palavra, não é? Quer dizer, você fala do processo como tendo sido um processo importante, não é? O fato não só de ter efetivamente participado, mas todo o processo de construção até chegar lá
na apresentação do seu trabalho, na conclusão que te levou ao prêmio e tudo mais. Qual é, assim, a tua palavra, ou se você pudesse dar algum tipo de conselho para os teus colegas que ainda não tiveram a oportunidade, eu não digo exatamente da escola de inverno, mas de buscar esses outros cenários, porque você falou de outros cenários, né? Às vezes sair, e sem querer me estender demais, mas também você disse alguma coisa que é muitíssimo importante, que é o fato nós brasileiros, às vezes, temos esse sentimento de que não é, o do vizinho é o melhor, não é? Ali, lá fora é o melhor. E eu fico tão contente quando recebo aqui, porque recebo os farmacêuticos, recebo os enfermeiros, recebo médicos, não é? E que relatam, não é, tantas coisas boas que tem no Brasil e que geralmente fazem esse contraponto, não é? Como é no Brasil, como é que está acontecendo aqui, e que isso acaba por aguçar a percepção desses profissionais de que no Brasil tem coisas espetaculares, não é? Então, como é que você diria para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de sair do Brasil e fazer esse tipo de viagem, não é? Viagem profissional, mas para ver outros ares, outros ambientes? O que você diria? É o que eu comentei, né? O cenário muda tudo. Às vezes, tem muita gente que brinca comigo que às vezes eu vou em muitos eventos aqui para ouvir sobre a mesma coisa. E às vezes eu ouço a mesma coisa de pessoas diferentes e assim, para mim é como se eu tivesse aprendido uma coisa nova. Então, aproveitar oportunidades é essencial. Eu contei um pouquinho aí que a minha ida foi assim uma loucura mesmo, né? Eu tive 3 meses, mas foi uma loucura com muita alegria, porque, pensa, uma oportunidade de apresentar um trabalho fora do país, né? Ganhando ou não ganhando o prêmio, eu tinha certeza que eu ia aprender muita coisa. Então, eu não pensei muito no que ia acontecer, mas, enfim, nessa questão do processo. Então, a minha dica e o meu conselho para todos os profissionais, né, que não tiveram essa oportunidade é que, se puderem, tá, aqui no Brasil, fora, onde for, nunca diga não, né, para as boas oportunidades. A gente não sabe quando a gente vai conseguir de novo, a gente às vezes não imagina o resultado, né, que uma oportunidade dessa pode dar para a gente. Olha só, eu na época fui aí despretensiosamente apresentar um trabalho, né, e queria aproveitar, viajar e aprender alguma coisa, ver algo novo, e acabei ganhando um prêmio. Isso, como eu falei, foi um marco, né? O troféu tá até aqui, ó, ontem eu mostrei pro pessoal. Opa! A lembrança da escola de inverno fica aqui. Uhum. Então, toda vez que eu olho, assim, é uma lembrança muito boa, porque além da experiência de ter apresentado, né, toda aquela pressão, porque, né, não vou mentir que não é fácil chegar em outro país, apresentar um trabalho, né, sozinho ali, então, praticamente. Lembrar da Josiellen, que foi comigo, então, ela viu ali o aperto que eu passei, né, o tanto que eu fiquei focado ali antes de apresentar. Mas, enfim, são oportunidades assim que tem muito a somar na nossa vida, na nossa carreira. É importante falar que não só profissionalmente, né? Aí, como eu comentei, foi uma viagem que fez eu tomar talvez a decisão da minha vida, o que eu ia fazer dali para frente. Então, com certeza é uma oportunidade assim que soma muito, né? Que traz muita coisa boa. E sei que não é algo que talvez seja acessível para todo mundo, mas eu garanto que o esforço ali para ir vale a pena. Vale muito a pena. Pois e você falou algumas vezes de oportunidade, sabe, Cauê? Me fez lembrar de uma outra particularidade, que nós passamos alguns meses depois da escola de inverno te acompanhando de perto, não é? E o que nós percebemos, você me corrija se eu estiver errado, mas que você também, mais uma vez, foi muito habilidoso nessa parte, que é, ao voltar, não é? Você não desperdiçou as oportunidades que surgiram. Eu me lembro que você concedeu entrevista para o Conselho Federal de Farmácia. Teve alguma coisa que aconteceu, não é? De entrevista, ou enfim,
algum documento que foi redigido para dar a saber ao Conselho Federal de Farmácia, né, que isso tinha acontecido. E isso também eu acho que é uma postura que nós temos que ter, não é, perante a vida, sempre que possível, não é, que aproveitar ao máximo, não é, tudo que está acontecendo. Por que não falar? Por que não divulgar? Me fala um pouquinho dessa, quando você voltou, você foi abordado como é que foi para você dar essas entrevistas? Como é que isso aconteceu? Então, foi engraçado, né? Porque depois da escola de inverno eu continuei viajando. Então, eu lembro até hoje, eu dei uma entrevista chegando em Madrid, se não me engano. Eu ali, aproveitando a viagem, o pessoal do Conselho Federal, não, eu preciso de uma entrevista. E aí foi que eu tive a noção do impacto ali que realmente esse prêmio teria, né, para mim. Então, eu tirei um dia da minha viagem ali, né? Não lembro se foi em Madrid, em algum lugar que eu estava. Então, eu tirei um dia para fazer isso. Eu vi o tamanho do feito, né? E era o que eu queria. Eu falei, não, agora eu não vou desperdiçar, não. Então, eu falei muitas e muitas e muitas vezes desse trabalho depois. Aqui no Brasil, a gente ainda tem o problema com as prescrições, né? Ali, ilegibilidade, prescrições ali. Enfim, inúmeros problemas que o meu trabalho se encaixava muito bem ali para corrigir, né? Então, eu fui chamado para inúmeros eventos com vários profissionais para realmente usar esse trabalho, né, para melhorar o contexto de saúde geral ali, né, da cidade. Apresentei até fora do estado. Mas, enfim, aí como eu vi que, né, a onda estava boa, a gente tem que realmente aproveitar. Então, dali eu já puxei o gancho para outras coisas e eu sempre tento alinhar essa questão. Eu acho que isso também é bem legal de estar falando. Eu sempre tento alinhar a questão da pesquisa com a prática, né? Saber o que está acontecendo no mercado de trabalho e realmente tentar alinhar essas duas coisas aí para a gente não ficar fora, né? E realmente estar ali alinhado com os outros colegas e saber o que está acontecendo, saber aprender com os outros colegas que estão na prática, porque eu sempre falo que a prática é tudo, né? Você pode passar anos estudando um livro, se você não coloca aquilo em prática, não resolve muita coisa. Então, Me diga uma coisa, Cauê, o seu trabalho de mestrado, que deu origem a esse trabalho que foi levado, foi feito numa universidade? Qual foi a universidade onde você teve o teu mestrado, o teu título de foi mestre? na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Isso é outra coisa que eu acho também que é muito importante citar, principalmente no contexto que nós estamos vivendo, não é? Dizer que, por exemplo, trabalhos como esse, não é, e profissionais como você surgem, não é, de universidades públicas, não é, vem com um trabalho desenvolvido a partir de uma universidade pública brasileira e que leva o trabalho para fora do país, não é, e ele não foi julgado por mim, ele foi julgado pelos meus pares, não é, professores daqui, investigadores daqui. E isso, não é, eu acho que é algo que não pode passar em branco, não é, de dizer do valor da pesquisa que é feita dentro das universidades públicas brasileiras, não é? E que nós temos que, enquanto população, porque também a ideia dessas iniciativas, né, do Farmacêutico pelo Mundo Boa Ideia é falar também para a população, porque eu acho que a população não está completamente informada sobre quem é o farmacêutico, não está ainda. A população brasileira, não sei se eu estou errada, mas ainda não está totalmente informada sobre quem é o profissional farmacêutico, o que o farmacêutico pode fazer, como é que ele auxilia numa equipe multiprofissional, a importância desse profissional, por exemplo, dentro do contexto hospitalar, mas não só, não é? E falar, não é, que esse profissional estuda muito, está muito envolvido na investigação, surge de universidades públicas, portanto, nós precisamos apoiar, não é, as universidades públicas que fazem trabalhos de qualidade, não é? Então,
Parabéns para o seu grupo também, não é? Para a sua orientadora, não sei se era um orientador ou orientadora. Tenho que lembrar, minha orientadora Maria Tereza, os colegas que participaram do trabalho, a Flávia, o Uriel, a Thaís e o Raime. Então, foi um grupo, eu falo pequeno, né, sim, mas que não mediu esforços. Como você citou aí, nós temos inúmeras dificuldades, né, numa universidade pública para desenvolver pesquisa, e foi até um dos pontos que eu levantei na minha página semana passada ou retrasada, dando um toque para a gente realmente valorizar mais a pesquisa brasileira, né? Porque aqui tem muita gente que faz muito com pouco, né? Com pouca estrutura e realmente gera resultados incríveis, assim. Eu sou um pequeno exemplo, eu acho, tem muito mais gente aí fazendo pesquisa, mas eu acho que nós temos que valorizar muito o que a gente tem feito aqui e que com certeza tem sido destaque aí, não só no Brasil, mas fora, né? Pois é. Olha, mais um colega da Escola de Inverno, O Rafael, Rafa, também que vai provavelmente vai estar conosco também nessa iniciativa. legal, E legal. você falou, sabe, Cauê, que faz, não é, o profissional brasileiro desenvolve pesquisa, não é, em condições que não são as melhores condições, nós sabemos disso, não é? Por exemplo, eu que posso talvez falar disso com alguma, digamos assim, porque eu tive a experiência, não é, de trabalhar como investigadora no Brasil, depois tive a experiência de trabalhar como investigadora aqui em Portugal. E percebi a diferença exatamente na questão da estrutura, não é? Que no Brasil nos falta essa estrutura. Então, quando nos falta essa estrutura, nós temos que ter muito mais pedalada do que não é, teríamos se tivéssemos tudo a funcionar muito bem. Então, o profissional brasileiro, o investigador brasileiro, ele tem que ser, além de tudo, tem que ser um indivíduo muito criativo, não é, que tenha alguma facilidade em se adaptar a determinadas situações e conseguir dar a volta e mesmo assim produzir. Então, até por isso, não é? E também por isso merece todo o nosso respeito e todo a nossa valorização, não é? Portanto, só para deixar essa palavra para a Universidade Pública Brasileira, que tem que ser mesmo valorizada. É uma universidade que não pode ser colocada em segundo plano e que a população brasileira precisa saber do que é que se faz lá, não é? E quando nós mostramos isso para o mundo, qual é o resultado? Cauê, então me diga, você está no seu doutoramento, né, indo para o segundo ano, a Alice também está dando boa noite. Olá, Boa Alice. noite, Alice. A Alice, o Cristiano, o Rafael, a Alessandra, também já apareceu aqui. A menina que, vou falar menina, é uma menina, que foi a minha aluna, afinal, depois eu entendi a Era mensagem. sua, eu vi também. A minha em Vassouras, que eu trabalhei em Vassouras, há muitos anos atrás. Um beijinho para você. Então, Cauê, e agora as tuas metas assim finais para a conclusão desse ano de 2020, não é? Que tem sido um ano especialmente desafiador, não é? Como é que o que você tem assim no seu horizonte próximo? Quando é que você volta aqui a Portugal para nos visitar? Pois é, então, a vontade não falta, né, de voltar, com certeza. Nossa, muitas saudades daí. Os planos, inclusive, aí até o final do doutorado é fazer uma parte fora, né? Não sei muito bem ainda onde, mas eu sei que eu quero ver coisas novas, viver um novo processo, melhorar meu repertório. Realmente, eu acredito muito nisso, né? O que o processo em si nos traz como crescimento, e não só o título de doutor que eu vou ter, que lá em 2023 parece estar um pouquinho longe, mas passa muito rápido, né? E o plano é esse, né? Com certeza uma passadinha por Portugal, né? Opa! Tô olhando alguns lugares ainda para fazer essa tentativa de sair do Brasil e fazer uma parte, né? Aprender coisas novas. E vamos ver, né? Eu não costumo fazer muitos planos longos, assim. Eu gosto de viver o que está acontecendo e aproveitar oportunidades que vão aparecendo. Então,
né? Tudo pode mudar dentro desses Um meus segredo, planos. né, Então, Paulo? Pode ser o teu segredo, como você não faz assim planos a longo prazo, não, vive não. muito no presente e vive bem, não é? Porque isso é uma das coisas que eu acho que é um mal hoje da nossa sociedade, é que nós vivemos muito na ansiedade do futuro, não é? Do dia de amanhã, esquecemos um pouco de viver o momento presente, não é? E quem consegue estar ali, não é? Aqui parado não é trabalhando, mas no presente consegue tirar muito mais resultados, não é? E se Ah, calhar, com então, certeza. olha, Cauê, nós vamos terminando essa nossa live que nós tínhamos combinado aqui, não é que seria uma conversa e que já estamos atingindo o nosso tempo. Eu quero encerrar mais uma vez agradecendo de coração, te dizendo que o que você precisar da nossa parte, daqui do Instituto Ideia Portugal, nós estamos sempre por aqui. E se for para te receber, para a gente tomar um vinho do Porto, também vai ser uma. Ó, sim. O Carlos pediu para te mandar um grande abraço. Grande E abraço pro Carlos. você mora no nosso coração, você nos conquistou a todos na Escola de Inverno 2018. Foi uma grata surpresa te conhecer. E eu desejo tudo de melhor na tua vida profissional e pessoal. Muito obrigada Muito obrigado. por você ter sido o pioneiro aqui, não é? E que tudo corra muito bem para você. Se você quiser deixar algumas palavras para o Claro. pessoal que está assistindo. Eu tenho que agradecer muito, né, Paulo? Assim, acho que você não tem nem noção do tamanho do impacto que esse evento de vocês aí e tudo mais que vocês fizeram, né, teve na minha vida. Acho que hoje deu para falar um pouquinho, mas ainda é muito pouco, né, perto do que realmente foi. E é um prazer imenso sempre estar em contato com vocês, né, estar contribuindo e aprendendo também muito. Estou aí também para o que precisarem. Desejo sucesso para vocês aí e que mais e mais profissionais, né, passem por esse processo, essa experiência que eu passei que foi maravilhosa mesmo. E isso muda vidas, né? Não, acho que eu deixei muito claro isso. Foi uma experiência apaixonante e grandiosa assim, para mim. E é sempre um prazer estar falando disso. Sempre, sempre, sempre. Me traz muitas boas lembranças. Obrigada, Cauê. Muito obrigada do fundo do coração. Olha, tem aqui excelente live. Parabéns, Paulo e Cauê. Tem colegas suas de faculdade, eu imagino, dizendo que você é brilhante, etc. Olha, você tem um fã-clube aí enorme. Cauê, olha, beijo no teu coração. Fica muito bem. Muito obrigada mais uma vez, tá bom? Obrigado. Beijo para vocês aí também, Paulo. Obrigada, Muito obrigado. muito obrigada. Beijinho. A gravação vai ficar para quem não pôde assistir ao vivo e que possa depois dar uma olhada. Abraço, Boa Cauê. noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí.